Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Bom, pessoal, na videoaula de hoje nós vamos finalizar alguns conteúdos, tá bom? Então eu vou começar aqui por língua portuguesa. Vou fazer as correções das últimas atividades e dar o conteúdo de hoje. Então vamos lá. Lápis e borracha na mão para fazermos as correções. Então vamos lá. A última aula de língua portuguesa nós tivemos ortografia, palavras terminadas em izar com Z e izar com S. Então vamos lá. 1. Leia essas frases. As campanhas promovidas pelo governo têm a intenção de conscientizar a população sobre determinado tema. Antes de formar uma opinião sobre algum assunto, é preciso pesquisar. Nas palavras conscientizar e pesquisar, as terminações izar e izar têm pronúncias iguais ou diferentes? Iguais. 2. Observe as imagens e escreva os verbos correspondentes. Então, nós temos aqui, fazer pesquisa. O verbo é pesquisar. Colocar sinal, e o verbo é sinalizar. Sinalizar, com Z. O verbo tem a terminação izar com S, quando a palavra primitiva tem S na última sílaba, que é o caso de pesquisa, né? A última sílaba tem S. Tem a terminação izar com Z, com a palavra primitiva não tem S na última sílaba, que é o caso do sinal. Não tem S, então ele é uma palavra com Z. Complete os espaços com as palavras acrescidas de terminação izar com Z e izar com S. Lembrando que, da regra, izar com S é quando tem a terminação da sílaba com S. Izar com Z quando não tem S. Então vamos lá. Hospital, hospitalizar é com Z. Pesquisa, pesquisar, ZS, desculpa, é até caramelo. Caramelizar com Z. Fiscalizar com Z. Sintonizar com Z. Aviso, avisar com Z. E assim terminamos as correções das atividades com izar com S e izar com Z. Palavras terminadas em oso e osa. As terminações oso e osa aparecem adjetivos derivados de substantivos. Por exemplo, gosto, gostosa ou gostoso. Fama, famoso ou famosa. Escreva os adjetivos masculinos e femininos derivados de cada palavra pelo acréscimo das terminações oso e osa. Então vamos lá. Raiva, raivoso, raivosa. Gula, guloso, gulosa. Medo, medroso, medrosa. Engano, enganoso, enganosa. Chuva, chuvoso ou chuvosa. Espaço, espaçoso ou espaçosa. Palavras terminadas em esa. Observe a formação de outras palavras com o acréscimo da terminação esa. Siga o exemplo. Belo, beleza. Grande, grandeza. Então, esperto, esperteza. Delicado, delicadeza. Fino, fineza. Grande, grandeza. Claro, clareza. Certo, certeza e áspero, aspereza. 6. Qual é a classe de palavras que pertencem às palavras da primeira coluna? Essa, belo, grande, são o quê? São adjetivos, né? São características de alguma pessoa ou de algo, de algum objeto, né? O objeto é belo, o aluno é esperto, aquele objeto, aquele vaso é delicado. E assim por diante, com todos os adjetivos da primeira coluna. E qual é a classe de palavras? Das palavras da segunda fileira, da segunda coluna, são substantivos, né? Beleza, esperteza, grandeza, delicadeza. Então, adjetivos é a classe gramatical da primeira coluna e substantivos da segunda coluna.
Muitos substantivos são formados de adjetivos com o acréscimo da terminação esa. Então, toda palavra terminada em esa é um substantivo que vem de um adjetivo. Página 70, 71. Texto argumentativo. Então, eu vou explicar passo a passo o que vocês têm que fazer. Então, vamos lá. Em sua opinião, como podemos combater o trabalho infantil? Produza um texto argumentativo em que responda essa pergunta. O texto deve ter no máximo 10 linhas e ficará exposto no mural de sua sala de aula para que os colegas possam conhecer a sua opinião. Essa parte, infelizmente, eu vou ficar devendo, porque todo mundo já sabe que estamos longe devido à pandemia do coronavírus. Então vamos lá para a preparação. Antes de escrever o texto, faça mais uma pesquisa. Então vocês podem pesquisar aí na internet um pouco mais de informações sobre o trabalho infantil. 2. Anote ao menos 2 informações entre as pesquisadas e estudadas com base na leitura dos textos desse capítulo. Neste capítulo aqui nós vimos 2 textos sobre trabalho infantil, então vocês podem se basear nesses textos também, anotar informações que vocês acham importantes. Informação 1, informação 2. 3. Para a elaboração do texto com a sua opinião, vocês podem dar a opinião de vocês nesse texto, porque um texto argumentativo, como a gente já viu, ele expressa também a nossa opinião. Para a elaboração do texto com sua opinião, responda a seguinte pergunta: como evitar que crianças e adolescentes sejam vítimas da exploração do trabalho infantil? Pode ser um texto de poucas palavras, poucas frases, tá bom? 4. Escolha pelo menos 2 justificativas para formar sua opinião. Então você vai escrever e depois vai resumir. A gente também já estudou sobre isso. Vai resumir a sua opinião em 2. Produção. Escreva a primeira versão do seu texto e siga as orientações, que é o que a gente sempre fala. Vocês vão pegar uma folha de caderno, de sulfite e vão fazer lá o primeiro texto. E daí vão observar se o texto deve ser composto de parágrafos. Comece o texto apresentando pelo menos uma das informações sobre o trabalho infantil. Exponha sua opinião sobre como a exploração do trabalho infantil pode ser combatida. Apresente as justificativas da sua opinião. Se tiver dúvidas quanto à escrita de alguma palavra, consulte um dicionário. Dê um título ao texto. Depois que você fizer essa parte, vem a avaliação. Seu texto traz uma opinião sobre como combater a exploração infantil? Sim, verde, não vermelho. Está dividido em parágrafos? Tem no máximo 10 linhas? Tem título? Apresenta pelo menos uma informação importante sobre o trabalho infantil? Há justificativas para a sua opinião? E você verificou a grafia das palavras? Tudo isso você vai preencher. Depois é que você faz a versão definitiva. Escreva a versão definitiva de seu texto, fazendo os ajustes necessários. Deixe seu texto exposto no mural da sala. Vou até colocar uma carinha que essa parte não vai acontecer. E leia o texto dos colegas e compare as opiniões deles com as suas. Essa parte aqui a gente pode fazer nas lives, a gente pode se encontrar e cada um falar um pouquinho do texto. Então é isso. E agora, pessoal, nós finalizamos o conteúdo de língua portuguesa deste bimestre e do livro 4. Vamos dar uma revisada nos últimos conteúdos que aprendemos? Texto argumentativo é aquele que tem a finalidade de convencer o leitor de uma opinião que está sendo apresentada no texto. O texto que nós vimos estava falando sobre o trabalho infantil. São exemplos de textos argumentativos: editorial, artigos de opinião e carta do leitor. Cartaz de campanha educativa é um gênero textual que tem a finalidade de conscientizar a população de um problema social, levando-a a realizar alguma ação para combater esse problema. Por causa do trabalho do bimestre, eu não pedi para vocês fazerem o cartaz de campanha, né? Mas vocês viram lá, nós fizemos as atividades. História em quadrinhos ou HQs. Tenho certeza que muita gente no 4º ano, inclusive os meninos, gostam. São textos que contam uma história por meio de imagens de texto escrito. Seu objetivo é entreter o leitor, levando-os a refletir sobre uma situação cotidiana. Em geral, a quebra de expectativa do leitor é a estratégia usada para produzir humor, como a gente viu lá naquela tirinha do Cascão, vocês lembram?
Concordância verbal é aquela que ocorre entre o verbo, a ação e o agente dessa ação. Então, lembra, é a concordância, é para o texto ficar fluido, bonito. Governantes combatem o trabalho infantil. Ele conversou com as crianças. Esses dois exemplos são exemplos de concordância verbal, onde a gente concordou o verbo com o resto da frase, com o sentido da frase. Alguns verbos apresentam terminações isar com Z e isar com S. A terminação isar ocorre quando a palavra primitiva, né, que é a palavra que a gente está estudando, tem a terminação em S na última sílaba. Se a palavra primitiva não tiver S, ela é terminada com Z. Exemplos: comércio, comercializar; análise, analisar. E alguns adjetivos são formados de substantivos com o acréscimo de oso e osa. Exemplo: fama, famoso, famosa. E alguns substantivos são formados de adjetivo com o acréscimo de esa, belo, beleza, que foi os exemplos que nós vimos nas últimas atividades. Bom, terminamos o conteúdo de língua portuguesa por aqui, agora nós vamos para a matemática. Matemática, o que são, pessoal? Nós vamos corrigir as atividades sobre problemas para resolver, né, que nós lemos alguns exemplos e foi pedido para vocês fazerem as atividades da página 61, 62, 63 e 64. Agora nós vamos corrigir e eu vou dar mais exercícios para vocês fazerem e ajudar na fixação do conteúdo. Então vamos lá, atividades. 1. André e Luciana estão jogando videogame e tem um diálogo aqui. Fiz 1.204 pontos. Para empatar com Luciana, André precisa fazer 679 pontos. Quantos pontos ele fez até agora? Eu fiz uma subtração. Eu peguei os pontos da Luciana e subtraí com os pontos que ele ainda precisa fazer, né, para saber quantos ele já fez. Então, eu fiz 1.204 menos 679, que me deu 525 pontos que o Luciano precisa fazer, que o André precisa fazer para alcançar a Luciana. 2. Uma fábrica de produtos esportivos produz embalagens de bolas de tênis de mesa com 6 unidades. Quantas embalagens serão necessárias para uma produção de 816 bolas? Bom, aqui nesse problema a gente pode fazer uma divisão. Então, nós vamos fazer 816 dividido por 6. Por quê? Porque são 6 unidades e 816 bolas. Então, nós vamos lá. 816 dividido por 6 dá 136. Por que eu já fiz direto? Porque aqui no livro tá, mas vamos fazer passo a passo. Primeiro, 8 por 6, 1. 1 vezes 6, 1 vezes 6, 6. 8 menos 6, 2. Eu abaixo o 1, fica 21 dividido por 3. 21 dividido por 3, 6. 3. 3 vezes 6, 18. Eu subtraio 21 por 18 e tenho 3. Abaixo 6 fica 36 dividido por 6, que é 6. Por quê? Porque 6 vezes 3, 36. 36 menos 36, 0. Então, serão necessárias 136 embalagens. Porque a pergunta foi: quantas embalagens serão necessárias para a produção de 816 bolas? 136 embalagens. B. Se uma embalagem é vendida por R$7, qual é o preço de 54 bolas de tênis de mesa? Mais uma vez, 6 bolas custam R$7. Então, nós vamos fazer primeiro 54 dividido por 6. 54 dividido por 6 dá 9. E aí agora, sabendo que 54 embalagens divididas por 6 vão me dar 9 embalagens. Então, eu vou fazer 7 vezes 9. 7 vezes 9 é igual a 63. Então, se uma embalagem é vendida por R$7, qual é o preço de 54 bolas? R$63. Essas 54 bolas vão estar em 9 embalagens. Então, vou ter que comprar 9 embalagens. Então, 9 embalagens vezes 7 é igual a 63.
C. Depois de embaladas, essas bolas são colocadas em caixas com capacidade de 42 embalagens. Quantas bolas de tênis de mesa cabem em 10 embalagens? Aqui é uma multiplicação. Nós vamos fazer as 42 embalagens vezes 6, porque é quanto, né? Quantas bolas de tênis de mesa cabem em 10 dessas embalagens? Então, nós vamos fazer primeiro 42 vezes 6 para saber o resultado total, né? 6 vezes 2, 12, subiu 1. 6 vezes 4, 24, com mais 1, 25. Então, nós temos 252 bolas. E aí, a gente vai agora fazer essas 252 bolas vezes 10. Por que vezes 10? Porque é a quantidade de caixas. 250 vezes 10 é 2.520. Então, em 10 caixas, cabem 2.520 bolas. Então, nós usamos uma multiplicação e depois outra multiplicação. Primeiro, nós fizemos 42 embalagens vezes 6, né? Porque lá em cima a gente sabe que são 6 unidades em cada embalagem. Depois, com o resultado de 252, nós fizemos vezes 10, que é a quantidade de caixas que ele está querendo saber quantas cabem em 10 caixas. Em 10 caixas cabem 2.520 bolas de tênis. Continuando, número 3. Um supermercado fez uma compra de 915 quilos de morango e, devido a uma oferta, vendeu 1/3 dessa quantidade em apenas um dia. Quantos quilogramas de morango esse supermercado vendeu? Vocês lembram quanto que é 1/3? Aí a gente vai fazer 915 dividido por 3. 1/3 é a divisão em 3 partes. Então, vamos lá. 915 dividido por 3. Vamos por passos. 9 dividido por 3. 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. 9 menos 9, 0. Aí eu faço 15 dividido por 3. Na verdade, eu preferia fazer inteiro, mas vamos lá. 15, 1 dividido por 3. Eu só consigo pegar o 0, né? 0 vezes 3, 0. 1 menos 0, 1. Aí fica o 15. 15 dividido por 3, 5. Por que 5? Porque 5 vezes 3 é 15 e 15 menos 15 é 0. Então, pessoal, quantos quilogramas de morango o supermercado vendeu nesse primeiro dia? Foram 305 quilos. Número 4. Paula construiu um canteiro de flores no jardim e precisa cercá-lo com arame. Olha lá o perímetro, pessoal. Para cercar esse canteiro com uma volta de arame, Paula vai precisar de mais 5 centímetros, tá vendo? 1,5, 1,5 metro, 40 centímetros, aqui provavelmente também. Para cercar esse canteiro com uma volta de arame, Paula vai precisar de mais de 5 centímetros de arame, ou mais de 5 metros, ou menos de 5 metros de arame, pessoal? Aqui a gente pode fazer lá a conta do perímetro. Então, o que a gente pode fazer? 150, 1,5 é igual a 150 centímetros. Então, vamos colocar 150 centímetros. Mais 150 centímetros aqui da outra ponta, né? Mais 90 e mais 90, né? Porque é 1,5 aqui e 90 aqui também. Mais 90, que me dá 480 metros. Então, 5 metros é igual a 500 centímetros. Então, pessoal, o valor total, né, do perímetro é de 480 metros. Então, a gente vai precisar aqui, a Paula vai precisar de menos, né, de menos 5 metros de arame, porque ela vai precisar de 480 centímetros.
Então, a Paula vai precisar de menos de 5 metros. Vocês entenderam? Ó, 150 centímetros mais 150 centímetros mais 90. No total, 480 metros. E é esse aqui que ela está perguntando. 5. Saulo tem 52 anos e é 38 anos mais velho do que Maria. Qual é a idade de Maria? Que conta que a gente pode fazer aqui? 52 menos 38. 2 menos 8 eu não consigo, transformo em 12, aqui vira 4. 12 menos 8, 4. 4 menos 3, 1. Maria tem 14 anos. Ó, Saulo tem 52 anos e é 38 anos mais velho. Então, Maria tem 14 anos. Número 6. Felipe está participando de uma prova de marcha atlética e ainda faltam 12.678 metros para que ele cruze a linha de chegada. Saiba mais, a marcha atlética é a prova mais longa do atletismo. Nela, os atletas precisam percorrer 50 quilômetros. Gente, é muito metro. Quantos metros Felipe já percorreu nessa prova? Olha lá, Felipe está participando de uma prova, de uma marcha atlética. Então, a gente já sabe que ela tem 50 quilômetros. E o Felipe já percorreu 12.678 metros. Então, o que a gente vai fazer aqui? 50.000 metros, que é a quantidade de quilômetros, menos os 12.678 metros que o Felipe já correu. E vamos fazer as contas. Pessoal, vamos lá, vamos de um em um. Aqui, a gente vai ter que ir pedindo emprestado. Então, vamos lá. Eu começo daqui, aqui se transforma em 4, aqui se transforma em 9, aqui se transforma em 9, aqui em 9 e aqui em 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 7, 2. 9 menos 6, 3. 9 menos 2, 7. 4 menos 1, 3. Então, quantos metros Felipe já percorreu nessa prova? 37.322 metros. 37.322 metros. Que é o resultado do total da prova, 50.000 metros, menos os 12.678 que ainda faltam para ele chegar. No total, o Felipe já percorreu 37.322 metros. 7. Marcelo empilhou algumas caixas no depósito do supermercado em que trabalha. Se cada caixa pesa 598 quilos, a massa dessa pilha de caixas é maior ou menor do que 5 toneladas? Vamos fazer? Então, vamos lá, ó. Ele empilhou algumas caixas. 5 toneladas, né? Então, vamos lá. Que conta que nós vamos fazer aqui? 598 vezes 8. 8 vezes 8, 24, sobe 2. 8 vezes 9. Bom, o total dessa conta dá 4.784. Então, pessoal, o que ele quer saber? 5 toneladas, a gente sabe que são 5.000 quilos. Então, se cada caixa pesa 598, a massa dessa pilha de caixas é maior do que 5 toneladas. É isso, pessoal. Então, a massa dessa pilha é menor que 5 toneladas. Bom, finalizamos as correções? Não, ainda temos a página 64. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Número 8. Na tabela a seguir está registrada a quantidade de visitantes que uma feira de artesanato recebeu durante os 3 dias de funcionamento. Público da feira de artesanato. Então, nós temos aqui, sexta-feira, 9.679. Sábado,
12.895. Domingo, 10.689. A. Em qual dia a feira recebeu o maior número de visitantes? No sábado, né? Então vamos escrever sábado. B. Quantos visitantes essa feira recebeu no sábado a mais do que no domingo? Outra continha aí, nós vamos fazer 12.895 menos 10.689. 5, vamos pedir emprestado, aqui fica 8. 15 menos 9, 6. 8 menos 8, 0. 8 menos 6, 2, desculpa. 2 menos 0, 2. E 1 menos 1, 0. Então, no sábado, a feira recebeu 2.206 visitantes a mais do que no domingo. C. Quantos visitantes a feira de artesanato recebeu nesses 3 dias? Então, nós vamos somar 9.679 mais 12.895 mais 10.689, que dá o total de 33.273 visitantes durante os 3 dias. D. Quantos reais foram arrecadados com a venda de ingressos na sexta-feira? Então, a gente tem o preço do ingresso na tabela. Temos aqui, ó, R$8. Então, nós vamos fazer 9.679 vezes R$8. 8 vezes 8. Então, vamos lá. 9.679 dá 77.432 reais. 77.432 reais. Então, a resolução de problemas, pessoal, é encontrar uma resolução, é você entender o enunciado e conseguir fazer, né, a quantidade, tá bom? Aqui eu tô voltando por quê? Porque são 8 caixas, por isso que nós fizemos 598 vezes 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas, que foi a forma que o Marcelo empilhou, tá bom? Continuando, aprender é divertido. Vamos jogar o Senhor dos Restos? Bom, pessoal, é mais uma atividade que a gente não consegue fazer junto, porque estamos separados. Mas é uma ótima dica para fazer em casa, com o papai, com a mamãe, tá bom? Mas tem mais atividades aí, ó. Nós temos atividades, né? Então, o que eu peço para vocês fazerem? Lerem direitinho aqui o Senhor dos Restos, entender o jogo. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos jogar o Senhor dos Restos. Materiais: papel sulfite, lápis de cor verde e vermelho e tesoura. Reúna-se com o colega e siga as orientações do seu professor para construir as cartas verdes e vermelhas. Embaralhe as cartas e façam 2 montes sobre a mesa. Uma das cartas de cor verde e ouro e outro com as cartas de cor vermelha. Elas devem ser organizadas com o verso para cima. As cartas verdes correspondem ao dividendo e as vermelhas ao divisor, ó. 948 dividido por 5, vai ser isso. Em cada rodada, os 2 jogadores pegam uma carta de cada monte e efetuam no caderno as divisões. Então, por exemplo, pessoal, se estivéssemos juntos, nós íamos fazer aqui, eu ia falar números, né? 948, 5, 6, vários números de 0 a 9 e os números maiores na carta verde pra gente fazer, né? Só que o jogo acaba após 5 rodadas. Então, 948 por 5. O aluno, vou colocar aqui, por exemplo, professora Letícia. E aí, e aqui, né? E aí a pontuação é a seguinte: se eu acertei a divisão, eu ganho um ponto. Se não, né, vence o jogo quem tiver mais pontos, quem acertar a divisão. Então, é isso que vocês têm que entender para responder as atividades das páginas 1, 2, 3, né? E A, e B e C aqui também. Então, nós temos bastante atividades aí, ainda sobre resolução de problemas, entendeu? Mas a número 1, vocês têm que entender o Senhor dos Restos.
Na 2, pessoal, nós temos material de apoio aqui, ó. Atividade 2, página 66, tá aqui, ó. Yuri tem R$ 132,50 na carteira. Recorte as cédulas e moedas do material de apoio e colhe-as no seu caderno para compor essa quantia utilizando 6 cédulas e uma moeda. Então, pessoal, vocês vão brincar aí. Vocês vão tentar montar aí R$ 132,50 com o material de apoio aí. Tenho certeza que vocês vão continuar usando, vai ajudar muito vocês nas diversas atividades das páginas 66, 67, 68, 69, que mais? 70, 71 e fim, né? Mais aí, então, ó. Hoje vocês não têm atividade de língua portuguesa, mas tem bastante atividade aí de matemática. Eu vou deixar, pessoal, geografia e história para o próximo vídeo, para não ficar cansativo. E essa semana ainda tem finalização dos conteúdos de língua inglesa, tá bom? E de matemática. Então, por hoje é só, 4º ano. Até a próxima videoaula.